Olá, ouvintes da Rádio Luz Radiônica, sejam bem-vindos! Eu sou a Sandra Coimbra e este é o momento da quinta-feira, daquela pausa estratégica para se deliciar com um café com literatura. Quem resiste a um bom cafezinho, uma boa história, não é, gente? Bom, para começar logo, eu já vou contando que a nossa leitura de hoje é um conto que eu dividi em duas partes, tá? Essa narrativa faz parte da coletânea Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século e também faz parte do livro A Casa do Morro Branco. A autora selecionada de hoje é nada mais, nada menos que Raquel de Queiroz. Por que eu escolhi essa escritora para hoje? Bem, porque ela nasceu em novembro. Ela fez aniversário de nascimento no dia 17 deste mês. E ela tem uma grande importância na nossa literatura e também um grande destaque, porque ela foi a primeira escritora a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, isto em 1977. E o seu romance, que foi o primeiro dela, O 15, onde ela retrata o drama da seca de 1915, que também foi vivido por ela, né, e por sua família, foi agraciado com o Prêmio Camões, que é um dos mais importantes prêmios da literatura de língua portuguesa. Raquel de Queiroz nasceu no Ceará, Fortaleza, em 1910. Além de romancista, ela foi professora, cronista e jornalista. Teve várias obras premiadas e morre em 4 de novembro de 2003, aqui no Rio de Janeiro, aos 93 anos. Bem, este conto que eu selecionei é da década de 40 e conta a história de uma menina do interior, talvez, quem saiba, seja também do Ceará, né? Encantada com um marinheiro de um dirigível, e entre sonhos, realidade, emoção e desencanto, a sensibilidade desta narrativa de uma das maiores escritoras do século XX nos envolve, e eu acho que vocês vão gostar muito deste texto, tá? Então, preparem o café, amores, para ouvir esta primeira parte. Por que eu dividi? Porque eu achei que ficaria um pouco longo, então até para dar, né, um certo ar de mistério, o que vai acontecer, né, com essa menina, será que ela vai conhecer o tal marinheiro que ela ficava lá imaginando como ele seria, e por que ele a chamava de garota tangerina? Vamos ouvir atentamente este conto. Eu quero que vocês comentem, que curtam este vídeo, né, para engajar aqui o canal da Rádio Luz Radiônica. E nós nos encontraremos para falar mais um pouquinho dele na próxima semana, combinado? Então fiquem com este conto, Garota Tangerina. Tenham uma ótima semana, um maravilhoso final de semana. Beijos iluminados e até o próximo programa. Garota Tangerina. De princípio, a interessou o nome da aeronave. Não o Zeppelin, nem dirigível ou qualquer outra coisa antiquada. O grande fuso de metal brilhante chamava-se modernissimamente Blimp. Pequeno como um brinquedo, independente, amável. A algumas centenas de metros da sua casa ficava a base aérea dos soldados americanos e o poste de amarração dos dirigíveis. E de vez em quando eles deixavam o poste e davam uma volta como pássaros mansos que abandonassem o poleiro no ensaio de voo. Assim, de começo, aos olhos da menina, o Blimp existia como uma coisa em si, como um animal de vida própria. Fascinava, como prodígio mecânico que era,
E principalmente ela o achava lindo, todo feito de prata, igual a uma joia, librando-se majestosamente pouco abaixo das nuvens. Tinha coisas de ídolo, evocava-lhe um pouco o gênio escravo de Aladim. Não pensara nunca entrar nele, não pensara sequer que pudesse alguém andar dentro dele. Ninguém pensa em cavalgar uma águia, nadar nas costas de um golfinho e, no entanto, o olhar fascinado acompanha tanto quanto pôde águia e golfinho, numa admiração gratuita, pois parece que é mesmo uma das virtudes da beleza essa renúncia de nós próprios que nos impõe em troca de sua contemplação pura e simples. Os olhos da menina prendiam-se, portanto, ao Blemp, sem nenhum desejo particular, sem a sombra de uma reivindicação. Verdade que via lá dentro umas cabecinhas espiando, mas tão minúsculas que não davam impressão de realidade, faziam parte da pintura. Pintura eram elementos decorativos, por obrigatório, como as grandes letras negras US Navy gravadas no bojo de prata. Ou talvez lembrassem aqueles perfis recortados em folhas que fazem de chofer nos automóveis de brinquedo. O seu primeiro contato com a tripulação do dirigível começou de maneira puramente ocasional. Acabar o café da manhã, a menina tirara a mesa e fora à porta que dá para o laranjal, sacudir da toalha as migalhas de pão. Lá de cima, um tripulante avistou aquele pano branco tremulando entre as árvores espalhadas e a areia, e o seu coração solitário comoveu-se. Vivia naquela base como um frade no seu convento, sozinho entre soldados e exortações patrióticas. E ali estava, juntinho ao oitão da casa de telhado vermelho, sacudindo um pano entre a mancha verde das laranjeiras, uma mocinha de cabelo ruivo. O marinheiro agitou-se todo com aquele adeus. Várias vezes já sobrevoara aquela casa, vira gente embaixo, entrando e saindo, e pensara quão distantes um dos outros vivem os homens, quão indiferentes passam entre si, cada um trancado na sua vida. Ele estava voando por cima das pessoas, vendo-as, espiando-as, e se algumas erguiam os olhos, nenhuma pensava no navegador que ia dentro, queriam só ver a beleza prateada vogando pelo céu. Mas agora aquela menina tinha para ele um pensamento. Agitava no ar um pano como uma bandeira. De certo, era bonita. O sol lhe tirara fulgurações de fogo do cabelo e a silhueta esguia se recortava claramente no fundo verde areia. Seu coração atirou-se para a menina num grande impulso agradecido. Debruçou-se à janela, agitou os braços, gritou: "Amigo, amigo!" Embora soubesse que o vento à distância e o ruído do motor não deixariam ouvir-se nada. Ficou incerto se ela lhe vira os gestos e quis lhe corresponder de modo mais tangível. Gostaria de lhe atirar uma flor, uma oferenda, mas que podia haver dentro de um dirigível da marinha que servisse para ser oferecido a uma pequena? O objeto mais delicado que encontrou foi uma grande caneca de louça branca, pesada como uma bala de canhão, no qual em breve lhe iria servir o café. E foi aquela caneca que o navegante atirou. Atirou não, deixou cair a uma distância prudente da figurinha iluminada. Lá embaixo, deixou-a cair num gesto delicado, procurando abrandar a força da gravidade, a fim de que o objeto não chegasse sibilante como um projétil, mas suavemente como uma dádiva. A menina, que sacudia a toalha, erguera realmente os olhos ao ouvir o motor do Blemp. Viu os braços do rapaz se agitarem lá em cima. Depois viu aquela coisa branca fender o ar e cair na areia. Teve um susto. Pensou numa brincadeira de mau gosto, uma pilhéria rude de soldado estrangeiro. Mas, quando viu a caneca branca pousada no chão intacta,
Teve uma confusa intuição do impulso que a mandara, apanhou-a, leu gravadas no fundo as mesmas letras que havia no corpo do dirigível, U.S. Navy. Enquanto isso, o Blimp, em lugar de ir para longe, dava mais uma volta lenta sobre a casa e o pomar. Então a mocinha tornou a erguer os olhos e deliberadamente, desta vez, acenou com uma toalha, sorrindo e agitando a cabeça. O Blimp fez mais 2 voltas e lentamente se afastou. E a menina teve a impressão de que levava saudades. Lá de cima, o tripulante pensava também, não em saudades, que ele não sabia português, mas em qualquer coisa por gente doce, porque apesar de não falar nossa língua, soldado americano também tem coração. Foi assim que se estabeleceu aquele rito matinal. Diariamente passava o Blimp e diariamente a menina esperava. Não mais levou a toalha branca e às vezes nem sequer agitava os braços. Deixava-se estar imóvel, mancha clara na terra banhada de sol. Era uma espécie de namoro de gavião com gazela. Ele, fero soldado, cortando os ares, ela pequena, medrosa, lá embaixo, vendo-o passar com os olhos fascinados. Já agora, os presentes trazidos de propósito da base não eram mais a grosseira caneca improvisada. Caíam do céu números da Life e da Time, um gorro de marinheiro e, certo dia, o tripulante tirou do bolso seu lenço de seda vegetal perfumado com essência sintética de violetas. O lenço abriu-se no ar e veio voando como um papagaio de papel. Ficou preso, afinal, nos ramos de um cajueiro e muito trabalho custou a pequena arrancá-lo de lá com uma vara de apanhar cajus. Assim mesmo, ainda o rasgou um pouco, bem no meio. Mas de todos os presentes, o que mais lhe agradava era ainda o primeiro, a pesada caneca de pó de pedra. Pusera no seu quarto, em cima da banca de escrever. A princípio, cuidara em usá-la na mesa, as refeições, mas se arreceou da zombaria dos irmãos. Ficou aguardando nela os lápis e canetas. Um dia teve ideia melhor e a caneca de louça passou a servir de vaso de flores. Um galho de manacá, um bogari, um jasmim do cabo, uma rosa menina, pois no jardim rústico da casa de campo não havia rosas importantes nem flores claras. Pôs-se a estudar com mais afinco o seu livro de conversações inglesa. Quando ia ao cinema, prestava uma atenção intensa aos diálogos, a fim de lhes apanhar num só sentido, mas a pronúncia. Emprestava ao seu marinheiro as figuras de todos os galãs que viam na tela, e sucessivamente ele era o Clark Gable, o Robert Taylor ou o Cary Grant. Ou era louco feito o mocinho que morria numa batalha naval do Pacífico, cujo nome a fita não dava. Chegava até a ser, às vezes, careteiro e risonho como Red Shelton, porque ela era um pouco míope, mal o vislumbrava olhando do chão. Via um recorte de cabeça, uns braços se agitando e, conforme a direção dos raios do sol, parecia-lhe que ele tinha o cabelo loiro ou escuro. Não lhe ocorria que não pudesse ser sempre o mesmo marinheiro. E, na verdade, os tripulantes se revezariam diariamente. Uns ficavam de folga e iam passear na cidade, com as pequenas que por lá arranjavam. Outros iam embora de vez para a África, para a Itália. No posto de dirigíveis criavam-se aquela tradição da menina do laranjal. Os marinheiros puseram-lhe o apelido de Danger Girl, talvez por causa do filme de Dorothy Lamour,
pois Dorothy Lamour é, para todas as forças armadas norte-americanas, o modelo que devem ser as moças morenas da América do Sul e das ilhas do Pacífico. Talvez porque ela os esperava sempre entre os laranjais, e talvez porque o cabelo ruivo da pequena, quando brilhava a luz da manhã, tinha um brilho acobreado de tangerina madura. Um a um, sucessivamente, como um bem de todos, partilhavam eles o namoro com a garota tangerina. O piloto da aeronave dava voltas obediente, voando mais baixo que lhe permitiam os regulamentos, enquanto o outro da janelinha olhava e dava adeus.